Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Saudamos todos os irmãos que nos acompanham aí pelo canal do YouTube da Igreja em Campina Grande. Estamos aqui para desfrutarmos mais uma semana daquilo que Deus tem falado para nós por meio dessa série do Alimento Diário, cujo tema, o novo tema que iniciamos a semana passada é a Igreja, coluna e base da verdade. E a semana passada nós vimos a igreja como sendo a casa de Deus. Vocês que nos acompanharam aí, ou que estavam presentes na reunião, na reunião presencial, sabem do quanto o irmão trouxe para nós uma palavra saudável, que falou para nós sobre a igreja ser a casa de Deus. E dando continuidade na semana 2 do Alimento Diário, o título é o próprio título desse livro, desse fascículo, desse alimento diário, que é coluna e base da verdade. A igreja como sendo essa coluna e a base da verdade. É muito rico, irmão, saber que Deus dispensa a sua verdade na igreja. Hoje, nesse século que nós estamos vivendo, nesse mundo secularizado, que tem suas correntes, que tem o seu curso contra a palavra de Deus, nós que nos posicionamos como cristãos e principalmente defendendo a base correta da igreja, nós nos sentimos como correndo contra a corrente. É como aqueles peixes que para dar sequência à vida precisam desovar na nascente do rio, então nada todo o curso do rio contra o fluxo normal do rio, e tem muito esforço para isso, e precisa dispensar toda a sua energia e colocar todo o seu comprometimento em nadar contra a maré. Hoje, como cristãos que defendem a verdade, que defendem a coluna e a base da verdade, que é a igreja, nós também nos sentimos como esses que estão nadando contra a maré, correndo contra a corrente. E aí nós precisamos ser pessoas nesses últimos dias que nos mantemos fortalecidos com a força do poder do Senhor, não com o nosso braço, não com a nossa capacidade, não com a nossa habilidade, mas nos apegando às verdades, nos apegando com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, eu queria ler para vocês esse versículo 15 de 1 Timóteo capítulo 3, lemos ele a semana passada, mas queremos continuar falando sobre ele e quero ler para vocês aqui nessa noite. Fala assim, isso é Paulo escrevendo ao seu jovem cooperador Timóteo. Ele diz assim: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte, traduzindo para um português mais fácil, coluna e base da verdade. Louvado seja o Senhor. Antes de introduzir a mensagem, eu queria ler para vocês Gênesis capítulo 28, um versículo que meu amado irmão Ian trouxe aqui para nós nessa noite. Gênesis capítulo 28, versículo 17, que é aquela passagem que Jacó fugia do seu irmão Esaú após receber a bênção do pai, e ele deitou-se no deserto e pegou ali uma pedra, como referência para o seu travesseiro. E aí ele sonhou, e nesse sonho ele viu anjos dos céus descendo uma escada onde os anjos subiam e desciam do céu para ele. Então, quando ele despertou, versículo 16, eu queria ler com vocês, 28, 16, diz assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo disse, versículo 17, e temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus.
E o versículo 18, né, que completa o raciocínio para aplicarmos nessa mensagem de hoje, nessa semana do alimento diário, o versículo 18 fala: tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra, prestem bem atenção, meus amados ouvintes, meus amados telespectadores que nos acompanham aí pelo YouTube e todos os irmãos, prestem bem atenção, ele tomou a pedra que havia posto por travesseiro, significando que nós precisamos descansar no Senhor, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, ou seja, a pedra que é Cristo, que serve para descanso, também ela é a nossa coluna, e aí o azeite tipificando o Espírito Santo. E no versículo 19 complementa: e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel significa casa de Deus. Então, a igreja é a casa de Deus. Jacó aqui teve um sonho, né? Esse mesmo sonho está em João capítulo 1, onde os anjos de Deus subiu e desciam sobre o filho do homem, né? E aí Jacó já pôde ver o antegozo do que seria a igreja. E hoje nós vivemos a igreja, nós não estamos em um lugar organizado, entre aspas, assim, nós não estamos numa organização humana. A igreja não é uma organização humana, a igreja é a casa de Deus, é um organismo vivo, ou seja, a igreja é formada por todos aqueles que creem. Então, voltando aqui para 1 Timóteo capítulo 3, que nós acabamos de ler, eu gostaria de ver com vocês alguns aspectos que esse livro de Timóteo traz para nós. Eu vou mencionar pelo menos 6 pontos principais, que esse livro traz para que nós continuemos a nossa carreira cristã embasados na verdade, ou seja, tendo toda a verdade como a nossa base, e a coluna e base da verdade é a igreja. Precisamos viver a igreja. Então, o primeiro item aqui é a advertência contra a apostasia. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que a igreja, no seu curso normal e até a volta do Senhor, haveria essa apostasia. Vimos em mensagens anteriores que a apostasia precede a volta do Senhor. Então nós, como cristãos, precisamos lutar contra a apostasia e contra o declínio da igreja. Um segundo item é ter uma vida normal da igreja. O que é ter uma vida normal da igreja? É que você não vive uma vida apenas na hora que está no prédio físico, no templo, que os homens costumam chamar de igreja. Mas a igreja, ter uma vida normal da igreja é fazer do seu viver o viver da igreja. Então, onde você estiver, o seu viver precisa ser constante, é o mesmo. Quando eu estou no meio da minha família, o meu viver é o mesmo. Quando eu estou no meu relacionamento social, com amigos, com colegas de trabalho, com vizinhos, o meu viver é o mesmo. Quando eu estou num ambiente onde estão os irmãos se reunindo, congregando, também o meu viver é o mesmo. Então, viver a vida normal da igreja é ter um viver constante. O terceiro item que a carta de 1 Timóteo traz é com respeito à administração da igreja. Se alguém viu quinta-feira passada, antes de ontem, a live do irmão Pedro Dong, ele falou muito bem sobre isso. Ele falou sobre quando os apóstolos eles estabelecem a igreja, eles pregam o evangelho, os profetas, os evangelistas, pregam ali o evangelho, a igreja ali se levanta. Então, com o passar dos dias, é necessário que haja ali irmãos mais experimentados, irmãos mais crescidos em vida, mais comprometidos com a causa do Senhor, que administrem o sentido prático da igreja. É claro que os apóstolos não vão interferir nas questões administrativas da igreja naquela cidade, mas a autoridade espiritual para as igrejas, o Senhor ainda estabeleceu apóstolos,
profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso faz com que, irmãos, nós entendamos que a igreja não é apenas a cidade onde nós nos reunimos, porque senão seríamos apenas esse núcleo dos irmãos que se congregam aqui nesse local de reunião. Mas a igreja é muito mais amplo que isso. A igreja, ela é representada na cidade, mas a igreja é composta por todos os filhos de Deus. E nessa carta de Timóteo, o terceiro item que Paulo levanta é que essa igreja tem administração. Não é um lugar onde todos podem, né, ali ter sua opinião, como Laodiceia, como a gente vê lá nas cartas, né, de Apocalipse, quando se refere à igreja em Laodiceia. Opinião de muitos, opinião de todos. Não, a igreja tem a sua administração. No quarto item, não é, que nós podemos perceber nessa carta, é os procedimentos, né, alguns procedimentos e orientações para o viver da igreja. Alguns consideram, né, 1º e 2º Timóteo e também Tito como as cartas pastorais, ou seja, que ensinam como conduzir os filhos de Deus, que ensina todos os itens para conduzir os filhos de Deus na sua vida cristã, no seu viver normal da igreja. Um quinto item que temos aqui também é a função da igreja. A igreja precisa funcionar. E a igreja, como esse... Perdão, irmãos. E a igreja, como sendo essa coluna e base da verdade, ela tem um funcionamento normal. Por quê? Em outros textos, nós percebemos que a igreja é o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, esse corpo funciona. Então, os membros da igreja, os irmãos que compõem a igreja, nas diversas localidades, ele tem o seu funcionamento normal. Então, a igreja tem função, e essa função também é descrita no livro de 1 Timóteo. E o sexto item são as exortações pessoais, né, que Paulo usa nessa carta de Timóteo para exortar tanto Timóteo como aqueles a quem Timóteo estava ali orientando. Portanto, irmãos, o desejo de Deus é que nós sempre desfrutemos e experimentemos essa verdade que é a igreja. Amém. Obrigado. Então, esse versículo de 1 Timóteo 3,15, que diz, né, que Paulo diz assim, ó, se eu demorar aí, se eu tardar, você precisa estar ciente, ou seja, você precisa ter a compreensão normal de como se deve proceder, do procedimento na igreja. Qual é o nosso procedimento? Por isso que eu encorajo os irmãos a lerem nessa carta de 1 Timóteo, todos os capítulos, para que vocês entendam, para que nós entendamos o procedimento normal de como devemos estar na igreja, na casa de Deus, que é a igreja. E aí termina esse versículo dizendo que a igreja é do Deus vivo, que é a coluna e base da verdade. Um item que o Senhor tem muito falado para nós nesses últimos dias é sobre a verdade. Hoje, na era do relativismo, onde as pessoas querem defender que não existe verdade absoluta, por isso que eu falei no início, que nós somos como aqueles que estão nadando contra a maré. Enquanto todos dizem, né, ou pelo menos a grande maioria diz, que não existe verdade absoluta, tudo é relativo, depende do ponto de vista que você vê, nós, como igreja, defensores da coluna e base da verdade, defendemos que há uma verdade e a verdade é o próprio Deus. E nós não podemos fugir dessa verdade. Mas, amados, por um lado, essa verdade é a palavra de Deus que nós temos nas mãos, que nós temos desfrutado, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Mas, por outro lado, o que Paulo encoraja e que os irmãos têm encorajado nesses últimos dias, é que essa verdade não seja apenas algo fora de mim. Percebem?
não seja apenas algo como eu possa estudar, conhecer. Por exemplo, quer um exemplo bem claro? Lembrem aí, um dia o Senhor Jesus falou para os seus discípulos que seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. E isso aconteceu da forma como ele falou. Então ele disse que ia para Jerusalém, ia sofrer nas mãos dos principais sacerdotes e religiosos, ia morrer, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E quando aconteceu, os discípulos lembraram do que ele falou. Mas eu queria perguntar para você, você não viveu nessa época, você não estava presente quando Jesus falou isso pessoalmente, você não estava ali naquele sepulcro para ver ele ser enterrado, e também você não estava no domingo da sua ressurreição, você nem eu, lógico e claro isso aí, mas por que que essa verdade muda a minha vida? Porque a partir do momento que eu creio com o coração, a partir do momento que deixa de ser apenas um fato, deixa de ser apenas uma cena, como as pessoas reproduzem aí nos filmes, e muda a minha vida, e a partir de agora eu sou uma nova pessoa com esse fato, o fato da morte e a ressurreição de Cristo, que ele se tornou Espírito e pôde agora entrar em mim pelo crer. Se isso acontece comigo, essa verdade da morte e ressurreição passa a ser agora a minha realidade. Eu queria chamar a atenção para o versículo, para o Evangelho de João, capítulo 14, por favor leiam comigo, capítulo 14, versículo 16, João 14, versículo 16, é isso mesmo? Não, versículo 6, perdão, versículo 6, João 14, versículo 6, tá? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus amados, ele estava dizendo assim basicamente, eu sou o caminho. Se eu sou o caminho, você precisa, ao crer, andar nele. Segundo item, a verdade. Então, a verdade aqui passa a não ser mais algo fora, mas a verdade é uma pessoa que eu recebo ao crer. É por isso que no original grego, essa palavra aqui, verdade, é aletheia, que pode ser traduzido por realidade, percebem? Não é apenas uma verdade, é uma realidade. A verdade é algo fora ainda de mim, isso é o que os irmãos têm chamado de verdade objetiva. Mas quando eu pratico, quando aquela verdade interfere na mudança de vida minha, ela passa a ser a minha realidade, percebe? Então Jesus falou assim, eu sou o caminho, a realidade e a vida. Ou seja, quem anda nesse caminho e tem a sua vida mudada por meio da verdade, ele tem realidade dessa vida, o que é que acontece com ele? Ele recebe mais da vida de Deus no seu interior. E essa vida vai crescer, e essa vida vai cada vez mais fazer com que você se torne alguém que tem a sua vida mudada, transformada com aquilo que você lê, com aquilo que você pratica e com aquilo que você aprende. Então, todos nós, o nosso relacionamento com a Bíblia, eu costumo até dizer assim, a minha vida cristã não é uma vida apenas de entrar nessas verdades para entender ou para conhecer. Mas a minha vida cristã é uma questão de essas verdades entrarem em mim. Por um lado, eu posso entrar na verdade estudando, né? Existe muito esse termo, né, de vamos entrar nos livros, né? Quem gosta de estudar muito, por exemplo, quem estuda muito para concurso, ele sempre fala, precisamos entrar nos livros. Então, por um lado, você quando vai estudar a Bíblia, vai
ler a Bíblia, você pode entrar na Bíblia. Mas o mais importante não é você entrar na Bíblia, é a Bíblia entrar em você. Por quê? Porque quando a Bíblia entra em você, ela muda a sua vida. Ela transforma você em alguém que pratica a palavra de Deus. E aquele que pratica, aquele que tem realidade da verdade na sua vida, ele cresce na vida de Deus e ele passa a viver pela verdade de Deus, ele passa a viver por aquilo que Deus está falando para a igreja. Ainda lendo aqui em João capítulo 17, versículo 17, uma oração que o Senhor fez pelos seus discípulos. João 17 diz assim, ó, o Senhor Jesus orou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que o Senhor estava aplicando isso aqui para os discípulos? É como se dissesse assim: Pai, eles estão aqui no mundo, eles estão ainda se contaminando com as coisas do mundo, mas tem uma coisa que pode separá-los do mundo, é a sua verdade, é a sua palavra. Por isso que ele falou: santifica-os, separa-os na verdade. Ou seja, que a verdade possa mudar o jeito de viver dos discípulos. E aí serve para cada um de nós hoje. A verdade possa não somente esclarecer na minha mente o que eu acho e o que eu penso sobre a Bíblia, mas a verdade possa mudar a minha vida. O mais importante é que essa verdade possa mudar a minha vida, santificar-me na verdade, nessa realidade, viver uma vida real. Eu costumo sempre dizer, né, que os atores, as atrizes, eles fazem as novelas, né, e na novela ele tem o nome do personagem, fulano de tal lá, o personagem da novela, mas as pessoas falam assim, na vida real ele é chamado de fulano, né? Então isso significa que aquele papel na novela é só uma ficção, é só um simples papel. Então na vida cristã, nós precisamos ter uma vida real, a nossa vida é realidade. Eu não sou um ator, que pouso de certo comportamento na hora das reuniões cristãs, mas na hora do meu viver normal, eu tenho outra vida. Não, a Bíblia precisa entrar em mim, essa verdade precisa entrar em mim, a ponto de mudar a minha vida, a ponto de me transformar, a ponto de me santificar, me justificar, me transformar, me conformar, me glorificar, ou seja, me dar um viver real da expressão de Deus aqui na terra, até que a gente possa ser vencedor. Mas irmãos, o que eu quero mostrar com isso é que essa verdade, essa palavra, como sendo o próprio Deus, é preciso que nós vivamos ela. E aí quando esse versículo de 1 Timóteo, voltando aqui para 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, vou ver só com vocês aqui a parte final, que diz que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Nós lemos no início Gênesis capítulo 28, que aquela pedra que Jacó dormiu sobre ela, ele erigiu em uma coluna. Isso mostra, irmãos, que tudo na igreja é Cristo. Cristo é o conteúdo da igreja, é o conteúdo da economia de Deus, do plano de Deus. A igreja é algo no plano de Deus. No plano de Deus, ele planejou e ele executou a formação da igreja para estabelecer o seu reino. Ele sempre quis um reino, ele sempre quis ter o reino de sacerdotes, né? A gente já viu isso no Antigo Testamento, mas ele sempre quis ter um povo onde ele governasse. E aí, hoje, no Novo Testamento, quem dá prosseguimento a esse plano, para que Deus tenha um povo que ele governe e que esteja sob o governo dele, é a igreja. Por isso que nós precisamos estar na igreja, que é essa coluna e base da verdade. E aí, a gente viu também que o Senhor tem
uma base bem estabelecida entre nós. Que base é essa? São os ensinamentos saudáveis, tá? São as verdades de todo o compêndio que nós temos desses 66 livros. Compõem a Bíblia e essa é a nossa base. Nós não temos nada fora dessa base. Toda a nossa base consiste nas verdades que nós temos na Bíblia. Por outro lado, irmãos, além da base, é necessário a coluna, tá? Nós vimos isso semana passada, mas eu quero só repetir aqui para vocês nessa noite. Essa coluna é o sustentáculo. Por um lado, a base é quem dá o suporte, mas a coluna é quem dá a sustentação. Imagina um prédio como esse, com belas colunas, né, com alguns pilares aqui de sustentação para sustentar o primeiro andar. Se não tivesse base, ele já tinha ruído, as colunas já tinham caído. Mas imagina também uma base sem as colunas, como colocaria o teto? Como acabaria o prédio? Então imagina o que é edificar a casa de Deus com uma base sólida que nós temos, que é o falar de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, mas se tivéssemos apenas a base, por isso que nós necessitamos também da coluna. Que é a coluna? A coluna é Cristo. Mas o que eu quero enfatizar nessa noite é que esse conteúdo dessa verdade que é Cristo, ele conduz a igreja. E aí, essa condução da igreja se dá por meio de uma palavra que no original grego é rema. É uma palavra para aquele momento. Assim como o inimigo de Deus tem o seu aion, onde ele engana, a cada tempo ele engana o povo com um determinado curso desse mundo, o Senhor também tem a sua palavra que dá suprimento e conduz a igreja em cada tempo. Eu gosto de usar, sabe que exemplo? Eu gosto de usar o exemplo de Enoque. Na Bíblia, Enoque diz assim, ó, Enoque andava com Deus. E outro dia eu mostrei para os irmãos aqui que Noé era bisneto de Enoque, tá? Era bisneto de Enoque. E a Bíblia diz também que Noé andava com Deus. Eu pergunto, é o mesmo procedimento? Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Mas para Enoque, a dispensação foi, Deus o tomou para si. E ele já não era, ele foi trasladado, ele não viu a morte. Deus o tomou para si. Para Noé, foi diferente. Para Noé, Deus não tomou para si. Então era uma outra dispensação. Para Noé, Deus falou assim, ó, construa uma arca, porque eu resolvi acabar com toda a carne, mas você achou graça diante de mim. Construa uma arca, salve a todos os animais, né, as espécies de animais, e também a todos aqueles que te ouvir. No caso, ele salvou a sua esposa, seus filhos e as esposas dos filhos que trabalharam com ele naquela arca, naquela edificação. Então, são dois personagens que viveram aí um período de 300 anos de um para o outro, 200 e poucos anos, não sei, mas um andou com Deus, o outro andou com Deus, para um Deus o tomou, para outro o Senhor falou, construa uma arca. Então, a palavra e a verdade de Deus, ela vai sendo colocada de acordo com as dispensações. Percebam que a raça criada tiveram suscetíveis quedas, e o Senhor insistiu com eles, mas depois o Senhor chamou uma raça, chamou Abraão, e nessa raça que ele agora chamou, ele começou a trabalhar e houve dispensações. Houve a dispensação para Abraão, houve a dispensação para Isaac, houve a dispensação para Jacó e seus 12 filhos. A uns ele falou, não desça para o Egito, a outros ele falou, não temas descer para o Egito. Então, meus amados, existe uma palavra de Deus para cada dispensação. É a isso que os irmãos têm chamado de palavra profética, ou seja, a palavra que o profeta de Deus da era fala. Nós sabemos que, por um tempo, se você quisesse ouvir Deus, você tem que ouvir Samuel.
Samuel o que é que era? Profeta de Deus, o que ele falava se cumpria. Por outro tempo já não era mais Samuel, já era outra pessoa, e assim ao longo dos séculos, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento e até hoje, Deus usa homens para conduzir, para dar esse caminho para a igreja. Por isso que nós podemos fazer essa aplicação. Percebam, eu não estou dizendo que coluna e base da verdade é palavra fundamental e palavra profética. Eu estou aqui apenas fazendo uma aplicação, que Deus tem a sua palavra fundamental como a nossa base para toda a verdade de Deus, e tem a sua palavra profética que sustenta a verdade em cada era, em cada situação. A palavra para o momento, para aquele momento que a igreja está passando. Isso é muito bem aplicada em Apocalipse. O Senhor fez a sua revelação, não é que Apocalipse era um livro profético, era um livro para que João recebesse e transmitisse aos servos, tá? E nós vemos no capítulo 2 e 3 que o Senhor mandou ele enviar as 7 igrejas, e todos os estudiosos da Bíblia concordam que aquelas 7 igrejas não são apenas 7 cidades literais. Por um lado, são 7 cidades da Ásia Menor, que tinha na época, mas por outro lado representa todo o viver cristão que a igreja vem passando desde a era dos apóstolos até a volta do Senhor, até o naufrágio da fé, da apostasia que antecede a volta do Senhor. Então, assim como essa verdade que eu acabei de falar, que por um lado é a Bíblia e está fora de nós e precisa fazer parte da minha vida, a minha fé. Aí agora eu queria falar de 3 itens, tá, principais para nós concluirmos a nossa mensagem de hoje. Eu queria falar de 3 itens que são a fé, a verdade e os ensinamentos saudáveis. Então a minha fé, que tem como conteúdo, a fé que tem como conteúdo o plano de Deus, a economia, que chamamos de economia, que é o plano para casa, o plano para a casa de Deus. Então, esse conteúdo da fé, essa fé é o conteúdo desse plano de Deus. É tudo que está fora de mim. É a fé objetiva, é tudo que Deus planejou. É tudo que Deus intencionou para o seu povo, que hoje no Novo Testamento é a igreja. Então, essa fé ainda está fora de mim. É o que os irmãos também têm chamado de fé objetiva. Tudo que o Senhor planejou, tudo o que Ele fez e o que Ele ainda fará. Então isso é a fé objetiva. Mas essa fé objetiva precisa se tornar minha. Aí cito de novo o mesmo exemplo que citei sobre a morte de Cristo. Por um lado, aconteceu em Jerusalém há aproximadamente 2000 e poucos anos, tá? Ou quase 2000 anos, né? Se levarmos em consideração que foi no ano 30, estamos aí à margem de completar 2000 anos desse fato. Então, se eu não estava lá, e eu creio, e aquilo passa a ser parte da minha vida e muda a minha vida, aquela verdade agora é minha, faz parte do meu viver. Então, nesse caso, a fé que estava fora de mim passa a ser parte de mim. Então, a fé objetiva fora de mim passa a ser a fé subjetiva, ou seja, algo que faz parte do meu viver. Eu queria ler com vocês Romanos capítulo 10. Senhor Jesus. Versículo 17. Romanos 10, 17. Que fala assim, ó. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em uma outra tradução, na Revista e Corrigida, e também na Nova Almeida Atualizada, o versículo é traduzido assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra pela palavra de Cristo. Então, amados, essa fé precisa, que está fora de mim, precisa fazer parte do meu viver. Mas não só isso, essa fé precisa crescer gradualmente em mim durante a minha vida cristã. Isso é,
a dispensação de Deus, a dispensação do plano de Deus, vai sendo colocado em mim pelo meu comprometimento e pela minha prática, pelo meu viver, e aí a minha fé subjetiva vai tomando essa dimensão de que eu possa contribuir com essa concretização do plano de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, a fé, como esse primeiro item que eu queria tocar dessa noite, ela visa-nos salvar-nos completamente. O que é salvar-nos completamente? Eu queria dar um exemplo aqui. Os irmãos sempre gostam do exemplo, né, dos 3 ciclos concêntricos, onde fala que aqui tem o nosso espírito, o espírito humano, aqui a nossa alma ou nossa personalidade. Se alguém assistiu aí a live quinta-feira de 8 às 9, de 20 a 21, de Suênio com as meninas, né, com Ingrid e Melissa, eles falaram sobre isso. E também o nosso corpo. Ou seja, o que é salvação completa? É quando eu creio, eu salvo o meu espírito. Mas de tanto eu praticar essa palavra, de tanto eu receber a infusão da fé pelo ouvir a palavra, ou seja, de tanto eu tornar essa fé objetiva fora, em minha fé subjetiva dentro de mim pela prática, essa salvação vai se expandindo para a minha alma, para a minha personalidade. É por isso que eu falei que a verdade precisa transformar a minha vida, transformar a minha pessoa, transformar a minha personalidade. E por fim, com a volta do Senhor, teremos o nosso corpo transfigurado, ou seja, alcançaremos a nossa salvação completa. Então, o depósito dessa fé em nós, Cristo ser depositado em nós como fé, visa-nos salvar completamente. E isso se dá cada vez que eu me aproximo do Senhor, cada vez que eu recebo mais do Senhor e cada vez que eu permito que esse dispensar de Deus para dentro de mim possa mudar a minha vida. Então, primeiro item, a fé. Segundo item, a verdade. Então, o que é essa verdade? Já falei no início que essa verdade é não somente algo, também como a fé, algo objetivo, algo fora de mim. Eu queria dar outro exemplo. Lá em Gênesis, quando Sete teve um filho e descobriu que o homem era frágil, ele percebeu, provavelmente por aquele menino ter nascido prematuro, ou com defasagem de peso, e ele viu ali algo tão frágil em suas mãos. A Bíblia diz que ele colocou o nome do menino de Enos. Sete, filho de Adão, colocou o nome do menino de Enos, que significa fraco, frágil e mortal. E a Bíblia diz assim no versículo 26 de Gênesis 4, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aí você vê em toda a Bíblia os profetas, os reis, no Novo Testamento os apóstolos, o próprio Paulo, Estevão, que era um diácono da igreja em Jerusalém, mas cheio de fé, e pregou o evangelho para aqueles homens e foi apedrejado. Estevão morreu, foi apedrejado invocando o nome do Senhor, e Paulo viu aquilo e percebeu que aquilo ali mudava a vida de alguém. Por isso que quando Paulo creu, ele já creu invocando o nome do Senhor, ele já foi batizado invocando o nome do Senhor, e nas suas cartas ele falou tanto sobre invocar o nome do Senhor. Mas, meus amados, de que adiantaria eu falar tudo isso sobre invocar o nome do Senhor, eu conhecer toda essa doutrina de invocar o nome do Senhor e não invocar, e não expressar, abrir minha boca e dizer assim, ó Senhor Jesus, crendo com o meu coração. Então, as verdades que nós ouvimos não é para ser apenas algo de estudo, mero estudo e conhecimento bíblico. Nós precisamos praticar. Por isso que invocar o nome do Senhor não é simplesmente uma verdade ouvida, uma verdade entendida, uma verdade conhecida, mas é principalmente uma verdade praticada. E nós não podemos parar de invocar o nome do Senhor.
Então essas verdades, irmãos, precisam se tornar parte do meu viver, da minha realidade. Quando é que eu posso entender que a igreja está caminhando para distorções? Vamos ver 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Na verdade, no original grego, essa palavra serviço é economia de Deus na fé. A economia, tendo como conteúdo a fé, precisa ocupar as nossas reuniões, ocupar o nosso viver cristão, o nosso viver da igreja. Mas havia aqui em Éfeso, Timóteo estava em Éfeso, e Paulo rogou que ele ainda permanecesse em Éfeso, porque em Éfeso estava entrando outra doutrina. Vocês acham que essa outra doutrina era coisas mundanas? Vocês acham que essa outra doutrina era coisas de filosofias gregas? Não. Eles estavam preocupados com o que os judeus se preocupam. O judeu é muito preocupado com genealogia. O judeu prima em saber quem é o pai, o avô, o bisavô, o tetravô e assim por diante. Eles são preocupados demais com genealogia. Mas, irmãos, é tanto que se você for ver os evangelhos, todos eles têm a genealogia de Jesus. Se você vai lá para o livro de Reis, as genealogias dos reis, o livro de Juízes, o livro de Crônicas e assim sucessivamente. Mas, irmãos, essas coisas podem ser estudadas? Podem, mas não deve ser o que ocupa o funcionamento da igreja. O que ocupa o funcionamento da igreja deve ser os ensinamentos saudáveis, deve ser aquilo que os apóstolos estão falando. Se você for reparar nas cartas de Paulo, Paulo era muito taxativo quando ele falava para os irmãos. Por exemplo, quando ele foi falar para os coríntios sobre a oferta, ele falou assim: faça do jeito que eu ordenei às igrejas da Galácia. Percebe? Ele não tinha um tom de dizer assim, vamos lá, vamos fazer desse jeito que é bom para vocês. Ele falou assim: faça como eu ordenei, ou seja, eu dei ordem que tem que ser assim. Irmãos, e o apóstolo Paulo gerou aquelas igrejas. O apóstolo Paulo era aquele que tinha autonomia para poder falar, dar direção para a igreja e pedir que os irmãos entrassem naquela direção. Por quê? Ele era como se fosse o pai daqueles irmãos, ele gerou aqueles irmãos. E em Éfeso estava acontecendo que alguns irmãos estavam preocupados com outras coisas, que não estava promovendo o crescimento de vida da igreja, não estava promovendo essa economia que tem como base a fé e que tem como base a vida de Deus. Antes estava promovendo outras coisas e o que estava acontecendo era discussões entre os irmãos. Então você quer saber se alguém está promovendo outra doutrina? Quando ele quer impor a sua verdade, quando ele quer impor o que ele pensa sobre determinado assunto. Isso aí gera discussão. Nós não podemos estar discutindo com os irmãos. Nós não podemos estar discutindo com as pessoas. Nós precisamos promover a economia de Deus. Então esse segundo item aqui, a verdade, como sendo a nossa realidade. Irmãos, quando é que eu conheço que eu estou nesse caminho, nessa verdade, nessa vida? Eu li para os irmãos essa semana no grupo familiar, um versículo que eu fiquei muito impressionado em ler, em reler, em orar ler esse versículo, que é Romanos capítulo 14, eu queria ler para vocês também aqui, Romanos 14, 17, que diz assim,
o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, irmãos, a economia de Deus, esse plano de Deus, essa fé e essa verdade, elas promovem o reino de Deus, visam estabelecer o reino. A igreja, ela tem como meta estabelecer o reino de Deus nessa terra. É por isso que a igreja já é a realidade do reino, embora não seja ainda a manifestação do reino. A igreja um dia, a igreja vencedora, a igreja edificada, um dia vai manifestar o reino para todas as pessoas, mas em tese hoje ela já é a realidade, e o que nós precisamos buscar viver na igreja é essa realidade do reino. E quando nós buscamos essa realidade do reino dos céus na terra, uma coisa é feita: a justiça de Deus. Essa justiça aqui está em consonância com aquele versículo de Mateus 6,33 que diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é essa justiça? O reino e a justiça é fazer e cumprir a vontade de Deus e cumprir a sua economia. Então, quando nós estamos vivendo a igreja, o que nós temos de fé, o que nós temos de verdade, é para a justiça, é para fazer cumprir o plano de Deus, é para fazer cumprir a economia de Deus na fé. E aí, o que vem com isso, quando você está cumprindo a justiça, é paz. Então, se alguém busca discutir, como estava acontecendo em Éfeso, quando Paulo admoestou a Timóteo para que falasse para aqueles irmãos, quando há discussão, a primeira coisa que desaparece é a paz. E para nós andarmos nesse caminho da economia de Deus, nós precisamos da paz. E aí, aqueles que buscam promover a alegria, promover a vontade de Deus, a justiça de Deus, eles têm paz. E você já imaginou o quanto é bom e o quanto traz alegria você viver em paz? O mundo está vivendo em paz? Não. O mundo está vivendo em guerra. É guerra do Covid, é guerra de nação contra nação, é guerra, alimentícia, as cadeias alimentares aí, os países já brigando por ela, está em guerra. E guerra, a guerra ela promove morte. Então, nós que vivemos a economia de Deus, nós que estamos vivendo para cumprir o plano de Deus e a sua economia, praticamos essa justiça. E ao praticar essa justiça, o que nós temos em nossa casa, com os irmãos, com a vizinhança, com as pessoas, até no trânsito que é mais difícil, nós vivemos um tempo de paz. E aí, quando você está em paz, você tem alegria. Se tiver faltando esses itens no seu viver, saiba, você não está promovendo o plano de Deus, a economia de Deus na fé, mas você está buscando viver uma verdade diferente, como os efésios estavam. E por último, o terceiro item, falei da fé, falei da verdade, e eu queria falar dos sãos ensinamentos, ou dos ensinamentos saudáveis. Quando existe, como estava existindo em Éfeso, quando existe ensinamentos diferentes, teima, discussão, acontece o que aconteceu aqui, que Paulo falou também para Timóteo, em 2 Timóteo, vamos acompanhar aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, diz assim, evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Então esses dois irmãos aqui que Paulo citou, eles estavam promovendo outras coisas, o falar dele era diferente do que falar que Paulo falava. Então Paulo diz aqui para Timóteo que evite o falar desses irmãos. Por quê? Porque o falar desses irmãos corrói como um câncer. Ele deu o exemplo aqui, o seguinte, a igreja é o corpo de Cristo, mas se tem esse tumulto e essa discussão, começa a haver uma corrosão, começa a haver até o que o alimento diário trouxe como gangrena, que é falta de circulação de sangue,
falta de circulação de vida em certos membros do corpo que começa ali a apodrecer. Por isso, irmãos, nós precisamos nos manter nos ensinamentos saudáveis. 2 Timóteo capítulo 2 ainda, o versículo, Senhor Jesus, 23 diz assim: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, versículo 25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Perceba, irmãos, que o objetivo de Deus é que nós tenhamos um pleno conhecimento da verdade. Esse pleno conhecimento da verdade não está ligado a entender e compreender o que a Bíblia quer dizer. Não é somente isso. O pleno conhecimento da verdade é o depósito da economia de Deus, do plano de Deus em todo o nosso ser. É que essa fé, essa verdade, por meio desses ensinamentos saudáveis, faça parte da nossa vida. Ou seja, esse alimento traga para nós satisfação e aí, consequentemente, paz e alegria. Antes de vir para cá, para o local, eu recebi a minha filha mais velha, que é casada, e o meu genro, e ele gosta muito de cozinhar. Então ele preparou lá, né, uma comida muito gostosa, uma comida boa para nós, e eu não sabia se ia dar tempo eu comer antes ou comer só depois que eu voltasse daqui do local, dessa mensagem, né? Mas aí só que deu tempo eu comer antes de vir para cá. Aí até ele falou assim, meu genro falou assim: você vai para a reunião, você vai lá para a mensagem mais alegre. Por quê? Porque você vai alimentado. Se você não comesse, você ia chegar lá na reunião triste. Realmente, fome dá tristeza. Tem até um ditado no sertão que a gente sempre diz: cara feia para mim é fome. Então, as palavras da verdade, a verdade absoluta que é o próprio Deus que está contido aqui na Bíblia, ela precisa fazer parte do meu viver. E isso me alegra. A verdade, né, torna a gente mais alegre. Quando você é alguém que não apenas conhece, mas você vive aquela verdade, a verdade faz parte do seu viver, você é alguém alegre, você transmite e irradia alegria para todas as pessoas. E isso faz com que você tenha um viver em paz e pratique o que o Senhor falou. Então, nós precisamos ser essas pessoas, né, que se alimentam da palavra, têm a fé depositada em nós pela palavra. Essa fé faz com que nós vivamos essa realidade e aí, consequentemente, nós seguimos esse ensinamento saudável que o Senhor tem para guiar a igreja até o estabelecimento do seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Quero concluir orando por todos nós. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, pelo teu falar. O teu falar que edifica a tua igreja. O teu falar que é essa coluna e essa base da verdade. O teu falar que é a plena expressão da igreja. Senhor, nos faz, Senhor, ser pessoas que estão sendo conduzidas pelos ensinamentos saudáveis, andando nessa realidade, cheios de fé, cumprindo aquilo que Deus quer. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelo YouTube da igreja, todos os nossos ouvintes, aqueles que estão desfrutando dessa mensagem. Abençoa cada irmão e cada irmã. Livra-nos, Senhor, desse mal que é o Covid, faz com que essa pandemia acabe logo. Vem também consolar aqueles que perderam entes queridos e suprir aqueles que estão infectados e guardá-los, Senhor, para que a doença não se manifeste de forma grave. Guarda cada um deles, também guarda cada um de nós, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.